Ó, professor que está na aula do Wilker Leão, professor Thompson, né? Se quiser me procurar aqui, eu lhe pago os advogados. Em 24 horas a gente acaba com essa palhaçada. Com essa covardia que esse cara tá fazendo. Em 24 horas. Foda-se a torcida. Não gostou? Achou ruim? Eu torço pro Wilker Leão, foda-se. Professor, pode me procurar. Eu pago. Pago tudo. Só pra gente ver esse cara aqui, esse palhaço, covarde, perdendo na justiça. Bicho, eu ia ter que me segurar pra não meter uma bolacha na sua cara, na sala de aula. Ia. Covarde, covarde, seu covarde. Você é a definição do que é um covarde. Seu covarde asqueroso. Seu covarde. O Nando Moura. O Nando Moura é um doente mental, bicho, na moral. Olha esse frame, cara. É um doente mental. Ele começa a falar e ele vai pegando um ódio durante o vídeo. Ele vai... Não dá, velho, não dá. O Nando Moura é muito dodói da cabeça. Covarde. Ó, professor que está na aula do... Seu covarde, covarde asqueroso. Eu ia ter que me segurar pra não dar uma bolacha na sua cara, mas você é um covarde asqueroso. Dizer o quê, meu amigo? Eu tô até agora esperando aí você pagar os advogados pros meus professores. Com certeza tem algum lá que vai aceitar, né? Não foi o caso do Stephen Thompson aí de História da África, né? Infelizmente, mas é a síntese pra quem se esqueceu aqui, né? Nunca se esqueçam que esse é o grande camarada aqui de direita, Nando Moura. E agora a gente vai partir pros camaradas do MBL, começando pelo núcleo educacional, professores, produtores culturais da revista deles, chamada Valete, né? Então, essas críticas já aconteciam lá atrás e diziam, não, mas esse pessoal aí não representa o MBL. Eles não são porta-vozes, não são coordenadores da direção, eles só são NPCs aleatórios ali, né? Eles estão dando a opinião deles não vinculada ao MBL. Então a gente vai começar por eles e depois vai avançando pra gente ver qual que de fato é a opinião do MBL, tanto antes quanto hoje. Esse camarada aqui que escreve pra revista dele, chamado Orlando Lima, foi o primeiro que veio arrumar briga aqui no X comigo, dia 29/10. Eu acho que foi o primeiro. Obrigado, fui o primeiro. Cara, eu geralmente estou na vanguarda, né? Esse é um problema meu, eu sempre estou na vanguarda. Depois o pessoal me acompanha. E aí quando chegam, primeiro me batem, depois vão lá e dizem, ó, você tinha razão. Salvo engano. Mas basicamente num vídeo em que eu tô esclarecendo uma prova minha, onde eu sou claramente perseguido, ele escreve isso bem daqui. O problema principal desse mano aqui é que ele é burro em caixa alta. Logo, qualquer coisa que um professor falar poderá ser considerado perseguição. Qualquer coisa, como se eu não estivesse elucidando num vídeo de 30 minutos aqui o fato concreto de aula. Perceba, ele está objetivamente nessa questão, porém não admite e se faz de vítima. Acho que ele quis dizer que eu estava errado aqui, né? Cracudo de like e engajamento esse aí. Essa era a postura desse Orlando Lima em 29/10/2024. Aí vocês vão ver o nível aqui que virou a opinião do cara, né? Firmado na rocha e não na areia. Calma aí. O Renato Batista do MBL, que a gente vai chegar no vídeo dele aqui também, escreve acenando pra mim na época, em 29/11/2024, eu gosto do trabalho do Wilker Leão, me marcando. E acho que ele seria um bom parlamentar. Aí esse Orlando, que há um mês atrás, em relação a essa data aqui, tava escrevendo que eu era burro, escreve isso daqui. Gostaria do Wilker Leão numa onça aí. Que é o partido, né? O símbolo do partido, a onça, o partido missão. Aí alguns dias depois, falta um Wilker Leão em cada sala mesmo. Olha aí. Rapidinho, essa parte do falta um Wilker Leão em cada sala mesmo foi uma piada em relação ao Mendes, que é o nosso Mendes, que está aqui no nosso chat, né? É bom deixar isso claro. O Mendes, que está aqui no nosso chat e não consegue ganhar seu membro, ele escreveu alguma coisa lá sobre a sala de aula dele, que estavam falando sobre Zizek. Lembrei. Falava sobre Zizek na sala de aula. Então eu fiz essa piada. Falta um Wilker Leão em cada sala mesmo. Porque, como vocês sabem, eu sou o cracudo de Zizek aqui. Obviamente ele vai fazer esse recortezinho, que nem é ele que faz, foi outra pessoa que fez. Eu sei quem fez o recorte e não pegou o post original. Que foi uma piada em relação ao Slavoj Žižek. E era o nível do nosso camarada aqui, né? Aí pouco depois do vídeo que eu vou mostrar pra vocês na sequência, esse camarada, ele já tava escrevendo de novo isso daqui, em resposta a mim, a esse vídeo que vocês vão ver de outro desses NPCs aqui me atacando. Aí eu respondo, parabéns MBL, é um vídeo de ataque gratuito como esse que ajuda na O Eduardo Bisotto é o NPC. luta contra a doutrinação. Aí esse Orlando responde, que luta contra a doutrinação? Sua profissão é ser influencer. Tentou ser no exército, tentou ser contra Bolsonaro. Agora é na UNB, logo buscará algo novo. Ué, mas esse cara muda de opinião como troca de roupa, né? Mas que coisa, né? Mas começou assim, com esse cara aqui, aí diziam, não, a militância, né, os coordenadores do MBL, não, mas ele é um NPC, ele é só um qualquer aí, ele não é porta-voz nem nada, só tá dando a opinião dele. Uma opinião bem consistente, né, firmada na rocha mesmo. Não, a culpa não é do Mendes. Foi uma piada minha com o Mendes. Alguém falou, não sei se foi o professor ou se foi o próprio Mendes que falou em sala de aula sobre o Slavoj Žižek. E aí eu fiz a piada dizendo que, tipo, tem que ter um Wilker Leão mesmo, porque pra estar falando de Žižek em sala de aula, e blá blá blá. Cara, assim, eu não tive nem paciência pra assistir esse vídeo desse cara, desse Wilker Leão aí. Em tese, eu acho isso uma bobagem. Primeiro porque eu acho que isso é absolutamente infrutífero. Tá? Eu acho que isso não tem razão de fazer. Tá? Pra quê?
O que isso vai efetivamente causar de impacto, de coisa boa? Quão produtivo é o jeito de ficar lá filmando o professor? Eu sei o que foi produtivo, o Wilker Leão foi produtivo. Nós estamos falando dele até hoje aqui. O vídeo dele deve ter tido umas boas visualizações. Então pronto. Então foi bom pra ele. Né? É bom pra educação? Não. É bom pro professor? Não. É bom pros outros alunos? Não. É bom não é bom pra nada. Só foi bom para o Wilker Leão, entendeu? Pra quem quer ficar arrumando confusão na internet e viralizar com confusão na internet, é ótimo. Agora, efetivamente, isso qual é o efeito prático disso? Zero, nenhum. Não tem nenhum efeito prático na realidade. Mas aí o professor vai ser exposto como alguém que doutrina os alunos. Tá, e daí? Talvez seria mais efetivo ele fazer uma reclamação na reitoria da faculdade. Falar, aquele professor tá dizendo coisa aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Aqui é difícil de saber até por onde começar, porque é tanto absurdo, um atrás do outro, mas numa essência de que eu só quero lacrar, o que eu faço não afeta a realidade de forma nenhuma, sendo que tá afetando nesse nível aqui, né? E tudo começa com um chute inicial de algum lugar, né? Então eu tô fazendo algo pra começar a discussão que vai gerar uma mudança futura, sim, tudo dando certo, eu seguirei firme no propósito pra que dê certo, mas ele tá falando de lacração, vídeo lacre, não sei o que, do lado do Arthur, que começou sua vida na internet com vídeos expondo a hipocrisia da esquerda, né? Então a gente não pode expor a doutrinação na universidade. É assim que a gente angaria apoio populacional, as pessoas se alinham à nossa causa, né? Mas enfim, o problema maior que eu acho aqui, eu não sei nem qual que é, na verdade, são problemas muito graves em relação a um professor falando tudo isso, né? Achar que a reitoria vai resolver alguma coisa e não o trabalho que eu tô fazendo ou algo nesse sentido. A reitoria, ela é de esquerda, ela tá dominada pela esquerda. Assiste os meus vídeos aqui em relação à perseguição que ela faz a mim. Meu Deus, mas o problema maior, talvez, que eu ia falar seja esse, o problema do cara não ter sequer visto os meus vídeos. Eu não tive nem paciência pra ver os vídeos desse cara aí, falando com desdém ainda, né? Esse tal de Wilker Leão. Tipo, cara, como que você emite opinião sobre algo e você... Ele tem um problema seríssimo de que ele realmente acredita ser alguém importante e que faz grande contribuição para a direita. Então, quando você tem um desdém por ele, ele se sente ofendido. Era para ele ter, inclusive, demonstrado o debate que tive com ele no Twitter, por ocasião daquele meu primeiro post em outubro do ano passado. Porque em outubro do ano passado, quando eu fiz aquele post batendo nele, ele foi lá, me respondeu, e eu mostrei porque ele estava errado. Eu mostrei o porquê que ele estava errado naquilo que ele pretendia discutir com a professora. Ele errava uma questão de antropologia. Ele não sabe nada de antropologia, é advogado. Advogado não, ele é um advogado, né? Então, como advogado, ele só consegue pensar naquela lógica positivista. Então, quando ele foi para a aula de antropologia, ele tomou uma comida da professora, e a pessoa acha que a professora também era uma imbecil. A professora entrou em ciências sociais sem nem saber o que era ciências sociais. Ela própria fala isso em sala de aula, né? E tem um vídeo dele falando isso. E, bem, ele erra. E ele vai questionar. Olha só, eu estou sendo perseguido, tal, porque eu acho que eu estou correto. Ela diz, não, você não está correto. E ele diz que, olha, ele vira para o público, que é tão ignorante quanto ele, e fala, me digam se eu estou errado, se eu estou... Não, você estava objetivamente errado, você me responde naquele post, e eu vou lá e demonstro porque você está errado. E eu demonstro. Certo? Mas é aquela coisa, cara, o maior problema é que você é burro mesmo. Mas você acredita ser inteligente. E esse é um grande problema que há na direita. As pessoas são, em geral, muito burras, só que elas acreditam serem muito inteligentes. Então elas vão falar com uma certa... Não, eu sou muito inteligente, tal. Tem um livro que eu tô lendo aqui desde ontem, que é esse aqui. Lenin and Philosophy, do Louis Althusser. Enfim, a primeira parte dele é sobre a filosofia como arma, né? A filosofia como arma ideológica, como uma arma para o debate político. Isso aqui, cara, quando você começa a ler Louis Althusser, aí você começa a perceber que você não é tão inteligente quanto pensa, sabe? Você fala bem assim, talvez eu ainda tenha que estudar muito, talvez eu ainda precise ir além, talvez... Quando você lida diretamente com gênios, é isso que acontece. Como ele é um cara que tá lendo Game of Thrones, né? E é um advogado, ele não vai saber que existe um mundo que ele não conhece, porque ele acha que tudo que ele conhece é o único mundo existente. Todo burro é solipsista, e ele é solipsista. E é por isso que ele se acha protagonista. Porque ele acha que a vida dele é o centro do universo. Porque como um solipsista que ele acha que o universo é a vida dele. Você sequer consumiu, assistiu
Olha o nível do absurdo, mas isso aqui é o professor do MBL se posicionando acerca do que eu faço, minha educação. E é um dos principais nomes, minha educação lá dentro. Então tá aqui uma incompatibilidade patente e inegável. E lembrando que esse vídeo do professor Paulo Cruz aí é antigo, é tipo de outubro a novembro de 2024, do ano passado. Então são posicionamentos já lá de trás, nesse momento em que eles tentavam me levar pro lado do MBL e ao mesmo tempo me batiam também, né? Aí dessa mesma época, em 26 de outubro do ano passado, a gente tem o também professor, eu acho, Ricardo Almeida, que é um dos coordenadores, eu acho, da direção do MBL mesmo. Eu sei que ele ocupa uma posição destacada lá, né? Aí ele diz, ao meu respeito aqui, há 20 anos que eu ouço essa conversa de combater a doutrinação das esquerdas, entre aspas, na universidade. E há 20 anos eu ouço as renovadas promessas de ocupar espaços, também entre aspas, que nunca são nem serão cumpridas. Hoje vejo que é pura enrolação e papo furado. Aqui ele não fala diretamente o meu nome, mas tá claro que é direcionado a mim, foi a época que os meus vídeos mais viralizaram, né? E ele trata essa questão da doutrinação universitária como uma falácia, né? Entre aspas, como se não existisse, e como algo que, se a gente fala que a gente quer ocupar esse espaço, a gente precisa denunciar e mobilizar a sociedade nesse sentido, é também só uma balela que nunca aconteceu, nem vai acontecer. Então meu trabalho nunca será efetivo, né? Isso é só enrolação e papo furado, posicionamento de um dos caras que produz. Mas é exatamente isso, cara. É papo furado. É exatamente esse o ponto. É papo furado. Aquilo que você está colocando como seu projeto político é papo furado. Porra, você pode ficar triste com isso, mas é papo furado. O que a gente vai fazer? Você quer, de fato, combater isso? Você primeiro... É o que eu já falei aqui no canal. Tem um corte meu que eu falo isso aqui no canal. Sabe por que eu não confio que você quer realmente combater a doutrinação? Porque você não vai produzir nada de interessante na historiografia, para a historiografia, para o debate historiográfico brasileiro, para o debate histórico. Você não vai produzir nada disso. Você vai produzir vídeo, tá? Tu tá produzindo monetização, cara. É isso, fim de papo. Então não vem pra cá com esse papinho. Desculpa. Novamente, tu não vai ler Louis Althusser. Tu não vai ler porque tu não tem capacidade, bicho. Porque tu é burro. Você não vai ler porque você não pode ler. Porque você é burro. Você passa da segunda página aqui, você começa a dar tilt, velho. Então eu não acredito no seu trabalho porque você não tem trabalho. É esse o ponto. Até então é isso aqui, ó, balelinha. Novamente, você está se juntando com o Bolsonaro porque supostamente ele vai te ajudar a combater a doutrinação das escolas. Ele teve 4 anos no governo. O que ele fez para combater a doutrinação da escola? Sabe dizer? Não sabe. Então cala a boca. Não mérito dessa questão, cara. Não tem o que dizer. O Wilker está 200% certo. Não é que ele está 200% certo e a hipocrisia dessa galera está escrita. Agora nós vamos falar de uma coisa importante e talvez espinhosa. Qual vai ser a escolha do Wilker daqui pra frente? Eu não sei, né? O Wilker, assim, eu já mandei mensagem pra ele no privado, já conversamos, comigo sempre me tratou muito bem. O que eu estou sentindo, e posso estar errado, o Wilker pode responder isso de forma educada e tal, talvez eu esteja errado. Eu estou sentindo que está havendo uma leve sinalização ao bolsonarismo, cara. Ao bolsonarismo, né? Camiseta da seleção, tal, né? Falaram lá da Carla Zambelli, falaram do Bolsonaro, você nem rebateu. Com o Arthur começou desse jeito. Camisa da seleção, falaram lá da Carla Zambelli, do Bolsonaro, você não rebateu. Na manifestação, onde eu tô apanhando da esquerda, onde ninguém, além de bolsonaristas, pessoas do Novo, da UJL, me ajudaram indo lá. E aí um louco esquerdista chega lá falando da Carla Zambelli. O que eu deveria fazer? Falar, é isso aí, você está certo, a Carla Zambelli é o que você tá... E ele tava chamando ela de vagabunda que vai ser presa. Eu deveria concordar com isso? É isso? Olha o nível. Aí a camisa da seleção, eu sempre usei, Arthur. Eu acho que você nunca me acompanhou mesmo assim, viu meus vídeos e tal, mas da época que eu questionava bolsonaristas, eu já usava ela. E eu te falei isso, inclusive, você me questionou no privado sobre isso. Eu te expliquei. Aí começou leve desse jeito aqui, né, de certa forma, uma alfinetadinha só, mas depois foi virando isso daqui. Mete o Wilkinho na tela. Teve uma vez que ele veio no MBL, parece que a gente tava atrapalhado, a gente acabou não dando certo de se encontrar. Fiz o convite pra ele vir aqui várias vezes. Ele falou, não, eu vou, acabou não indo, porque tá cheio de compromisso, beleza. Esse trecho eu vou começar esclarecendo pelo final, que é a parte do, o Wilker tá cheio de compromisso, por isso que ele não pôde vir aqui, apesar dos vários convites nossos e tal. Nessa altura do campeonato né, e realmente eu fui convidado aí algumas outras vezes, mas de início já, Arthur, dá uma olhada no seu WhatsApp aí que você vai se lembrar. Eu tinha te dado uma data ali, né, a gente já tinha conversado em relação àquilo que eu vou explicar mais profundamente, né, sobre o nosso primeiro encontro, de que não deu certo daquela vez, aí você disse, não, dessa vez vai dar certo, pode deixar que eu cuido de tudo e tal, a gente vai organizar tudo pra você vir direitinho. Aí eu te dei uma data, salvo engano, foi inclusive 19 de dezembro de 2024, que é quando eu ia criar uma folga da faculdade, inclusive, porque eu teria aula, mas aulas não tão importantes, então eu ia faltar aulas pra ir aí, pra gente conversar. Aí você nunca mais tocou no assunto. Aí depois de um tempão, você veio como se nada tivesse acontecido, perguntando, e aí, cara, sumiu e tal, vamos marcar.
Você lembra disso, você deve lembrar. Agora, em relação à nossa primeira experiência ali de contato, que foi uma conversa com o Renan, que depois ele jogou para um cara de bastidor aí, eu acho que era Carratu o nome dele, muito mal educado, começou com o Renan me prometendo várias coisas, assim, não, vem pra cá que vai ser legal e tal, a gente vai montar um projeto com você, não sei o que. Eu, pô, minha vida tá complicada aqui, foi mais ou menos isso. Aí, no final das contas, não foi como vocês pintam até hoje, um descompasso ali, um desencontro e tal, teve uma confusão ali no MBL. No dia que eu cheguei aí, inclusive você, eu tô nem te culpando por nada, só tô narrando, não tô nem culpando ninguém, né? Tô narrando a realidade aqui. Mas com você eu sequer conversei, né? Era com o Renan. O Renan viajou com você pra algum lugar, acho que era Curitiba, pra ficar uma semana fora. Então no dia que eu cheguei, a pessoa com quem eu tinha combinado viajou e você viajou junto com ela, que era quem eu conhecia também. A gente já conversava mais ou menos nessa época, né? Aí a maioria das pessoas eu sequer conhecia lá. Aí conheci mais ou menos o Renato, que foi legal comigo lá, o resto tava nem ligando muito pra minha existência. Eu fui embora no mesmo dia, porque isso foi. O resto não estava ligando muito pra minha existência. Ai, que fofo. Ai, ninguém tava ligando pra existência do Wilkinho. O pessoal estava trabalhando, eles estavam cagando pro Wilker, porque é óbvio que ninguém vai ficar observando. Galera, acabou o trabalho, o Wilker Leão chegou. Porra! O Wilker Leão chegou o Wilker Leão. Vamos, por favor, estender aqui um tapete vermelho para essa sumidade poder passar. Quer um cafezinho, Wilkinho? Você quer um cafezinho? Quer uma massagem? Quer o que mais? Né? Cara, óbvio que todo mundo tava cagando pra sua existência, bicho. A tua existência e nada é a mesma coisa. Caralho, o que tu quer? Sabe, é massagem com final feliz? Todo mundo estava cagando pra mim. Oh, que fofo. Ele se sentiu humilhado. Se sentiu desprezado. Porra, vira homem, bicho. Tem coisa que é foda. Estavam cagando pra minha existência. E Carratu based demais. Carratu. O Carratu, se vocês não conhecem o Carratu quando tá ocupado, você vai conversar com o Carratu. Oh, tá bom. Faz tal. Você quer o quê? Tá, tem ali, tô ocupado aqui. É assim, o Carratu, porque trabalha pra caralho. Mas ele queria que as pessoas afagassem ele. Ele queria ser afagado. Me cobrar que eu apoio o Wilker Leão porque ele tá sendo perseguido pela esquerda, já que ele é como um da Cunha, um Gabriel Monteiro e tal. Chegou nesse nível, né, Arthur? Caramba, já virei desse bolo aí dos inimigos do MBL e tal, e vocês só apoiam mesmo, nada pela causa de verdade, né? Só se for a causa dentro do MBL, né? Porque vocês só apoiam isso, e a gente já tinha conversado até sobre isso, né, e tal, mas foi pra esse nível, né, de até me comparar com essa galera. Aí aqui vai para o líder da coisa toda, né, o nosso caríssimo Renan Santos aí, vamos ver aqui. Que era o seguinte, havia uma época que o senhor Wilker Leão tá sendo alvo de ataques do senhor Nando Moura, a gente já viu em defesa do Wilker Leão algumas vezes, né? Quando a gente foi conversar, a gente falou, pô, vamos caminhar junto, né? Veja bem, aí vai no Novo, aí ainda começa a andar com o PL, aí agora, né? Ou seja, o título não estou ironizando nada, né? Até um relógio errado, né? Até um relógio quebrado acerta a hora em um determinado momento do dia, né? Então, aparentemente, o relógio errado, que é o Nando Moura, que é um cara que fica sempre vagabundo, ele vai poder levar isso pra casa, né? Vai poder falar, esta aqui eu acertei, né? Que é o seguinte, olha só, o Nando Moura está certo em relação a mim, então, né? Essa nunca nem foi uma pauta da minha treta com o Nando Moura, essa questão de eu ser atacado agora, de ter me vendido ao bolsonarismo, mas pra que vocês corroborem a tese de você, de acordo com o nosso caríssimo Renan aqui, o Nando Moura está certo em relação a mim, vai poder levar essa pra casa. Apesar de ele ser um relógio quebrado aí, essa foi uma das 2 vezes do dia que ele acertou. Olha só que coisa, né? A que nível os nossos camaradas aqui chegam pra me atacarem. Mas, primeiro, o ponto que ele fala inicialmente ali é que, em algumas oportunidades, o MBL me ajudou, me defendeu e tal. Fora o Arthur e o Renato, quem que me defendeu aí no MBL? Mas ninguém, né? O resto, muito mais gente, como eu já mostrei aqui, só me ataca. Inclusive você também, né? Eu já expliquei aqui o nosso embrólio ali, que foi gerado em relação à nossa conversa lá atrás, né? Depois de me sacanear, não pedir desculpa, porque não existe mais. Quando acontece a fazer isso, depois que foi inevitável, eu me retirei aí, tô na mídia, né? Aí é o Wilker. Fizemos acenos aqui pra ver se dava pra andar junto e tal, né? Igual nosso camarada disse aqui. Fizemos acenos aqui, o Wilker tava bombando, a gente tentou ver com ele se ele queria vir e tal, mas aí foi andar com o pessoal do Novo, do PL, né? E agora é isso aqui, Uai, novamente, o pessoal do Novo está me oferecendo ajuda, do PL, coisa que vocês nunca fizeram, são o meu público, a gente tem que se unir em torno da pauta, eu deveria fazer o quê? Eu deveria me acadelar aí para o MBL, né? Ah, mas claro, não, óbvio, vamos andar juntos. Eu quero me submeter a tudo que são diretrizes de vocês, porque é isso daí, o MBL é a causa e o único caminho certo. Parece que é isso que vocês querem. Muito bem, você... Aqui nesse ponto, eu acho que o Wilker foi muito bem. Nesse ponto, eu tenho que falar que o Wilker foi muito bem, e eu vou explicar pra vocês por que o Wilker foi bem nesse ponto. Sabe por que é mais fácil você se acadelar ao Bolsonaro e ao bolsonarismo do que ao MBL? Acadelar ao MBL? Porque no caso do bolsonarismo, você não tem um conteúdo programático. Não existe um programa.
não existem pautas, não existem debates, não existe, de fato, ali um projeto político, né? Você precisa tão somente recuar das críticas que fez ao Jair e, a partir de agora, defendê-lo, né? Então você vai ver ele fazer defesa de um bolsonarista aqui, outro ali, falar mal contra o STF, fazer aquelas... falar sobre anistia, já ele vai falar sobre anistia, etc. Porque é muito mais fácil nesse sentido, porque você acadelar-se ao Jair Bolsonaro, basta que você tenha muitos seguidores, tenha uma certa atração e consiga remediar tudo que foi dito em relação ao Jair. Em relação ao MBL, você participar do MBL, você precisa ter compromisso programático com o MBL. Porque nós estamos produzindo programas, de fato. Estamos produzindo propostas, projetos, né? Ideias. Logo, conosco precisa ter um compromisso maior, uma disciplina maior, um entendimento maior sobre grupo. Então, obviamente, é muito mais fácil para você, Wilker, fazer esse tipo de coisa. Fazer esse tipo de acadelamento ao Jair. É muito mais fácil. Querem da gente. Se não for do MBL, vira inimigo por não ser do MBL. Um sujeito em pleno 2025 acenar pra Bolsonaro e PL só quer dizer uma coisa, entendeu? E definitivamente não é que não estamos todos unindo o nome da direita. Cara, em condições normais de temperatura e pressão, a direita vai ganhar a eleição com o Tarcísio e com o Centrão. E não será os agentes menores que vão determinar isso, muito menos, sabe, um ou outro agente específico. Então, não é sobre isso. É naturalmente porque o PL é uma partido atrativo e ser bolsonarista te traz votos, né? E ele pode ser um bolsonarista importante em Brasília, talvez não o suficiente pra ganhar a eleição, porque são poucos deputados no DF, mas o suficiente pra, sabe, entrar no game e tal. Olha como é engraçado que tudo gira em torno de eleição, é pra essa galera, né? É ele que tá falando que eu quero entrar no PL pra ser candidato e tentar ganhar aqui, mas é provável que eu não ganhe ainda, né? Mas eles queriam que eu fosse candidato pela missão, né? Se eu não ganhasse pelo PL, quem dirá pela missão, mas é uma lógica de vocês. É você que tá falando sobre isso. Porque quando eu digo sobre união da direita, é em torno da minha pauta. Tem como eu avançar essa pauta sem apoio? E se essas pessoas estão me apoiando... Bicho, o olhar do Wilker Leão é uma das coisas mais doentias e horrorosas que eu já vi na minha vida. Olha esse olhar dele. E vocês não, por exemplo... Eu vou negar o apoio, vou adular você. Não, cara. Se vocês quiserem me apoiar, muito obrigado. Agradeço também. Como agradeço todos os outros que estão, de fato, me apoiando aí. Me dando a força possível. Isso não significa um aceno para o PL e não sei o quê, em torno de um cargo, de busca de um cargo. Não tem como eu batalhar essa batalha sem um apoio, sem estar unido com essas pessoas, sem a gente unir à direita. Eu, inclusive, gostaria, mas sei que é impossível, né? Que vocês tivessem esse pensamento também em torno das pautas. Mas a gente já comecei com Arthur, né? Vocês não vão apoiar ninguém pela causa que seja fora do MBL e tal. Então, tá, vocês têm a causa de vocês, né? A causa abstrata, certa e tal. E quem não seguir vira inimigo, mas... Não, Wilker, não é causa abstrata. Vocês conseguem entender como esse senhor, ele não consegue perceber a diferença entre um e outro? Não existe uma causa abstrata. Existe um programa político. Existe um programa político. Inclusive com diretrizes muito bem colocadas. Eu escrevi, por exemplo, o 4º fascículo do Livro Amarelo, junto com o Gabriel Prismic, junto com o André Levy, junto com o Pablo Aragon. Escrevemos o 4º fascículo, né? E nesse 4º fascículo, você vai ver ali propostas muito bem desenhadas sobre combate ao crime organizado, política externa, uma doutrina de política externa, né? Sobre questão de moeda na América do Sul. Nós não temos uma pauta etérea. Não, temos um programa político. É por isso que é mais difícil pra gente como você, cara. Pra gente como você é mais difícil ser MBL por isso. É uma postura de vocês, não coloquem nada nas minhas costas e não façam juízos de valor como esse, injustos também, né? Mas é a minha opinião, né? Eu não quero briga e tal, já deixei isso claro, mas esse é o comportamento aqui dessa galera. Cada vez menos eu quero falar, adjetivar, e cada vez mais assim, só mostra. E a gente se separar, por causa de questões pontuais, que a gente não vai resolver. Olha a esquerda aí, Questões pontuais, né? O Bolsonaro estava matando gente na pandemia, né? O Bolsonaro teve um dos piores comportamentos. Isso não é uma questão pontual, isso é uma questão fundamental, né? O Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Gente, disso aqui pra... aguardem aí, culpa do MBL, né? Porque lógico, né? Ele é uma pessoa sábia que repensa, né? Então veja só, os crimes ali, pouca coisa que o Bolsonaro cometeu, tentativa, claro, de golpe de Estado, desce ali, a pandemia foi um negócio ali e tal, e vai. Agora tá... Bom, não vou fazer julgamentos, tá? Apenas mostremos aí. E cuidado que a gente, especialmente o Arthur, o Renato, especialmente Renato e Arthur já fizeram muita defesa pública dessa pessoa. Sugiro pra vocês que, assim, tá dado aqui, né? Defendemos publicamente, tiramos o pé publicamente. Acho que fica pra vocês essa dica. Esse Wilker Leão aí é um Wilker lixão. Aqui é a realidade, né? Um aviso já pra militância, olha, o Wilker não está conosco, o Arthur e o Renato já fizeram apoio dele, foram os únicos, inclusive, então estamos tirando o pé aqui, tirem o pé aí também. Não apoiem mais porque ele não está conosco. Ele é bolsonarista agora, mas eu não vou fazer nenhum julgamento, não. Tipo, tudo isso que você tá fazendo não é julgamento, ô Renan?
Pelo amor de Deus, você acabou de dizer que tudo que eu quero é ir atrás de um cargo, de uma posição dentro do bolsonarismo, sendo que, de momento, eu não estou nem trabalhando essas questões partidárias. É a pauta, é o que eu faço. É o que eu faço o trabalho dentro da universidade. Você está fazendo sim um julgamento por óbvio. Mas então é isso, né? Eu acho que está mais do que claro agora, tudo que eu precisava esclarecer está esclarecido. Esses são os posicionamentos em síntese da galera da direita alternativa aqui. Tá mais do que claro, eu acho, quem que tá atacando e quem que tá tentando só fazer alguma coisa, né? Podem discordar, igual discordam aí, a maior parte do MBL, a parte educacional mesmo, mas é o trabalho que eu faço, é o apoio que eu tenho. Assim, peraí. Você está tentando fazer alguma coisa e a gente só tá a reclamar, é isso? Entendi, cara. Então, peraí. Você foi comido vivo pelo Stephen Thompson, professor lá, de História da África, algo do tipo. Você foi afastado da UNB. Né? O que você tá fazendo, então? Só para que a gente possa... Você denunciou aí hipocondria da esquerda? Você denunciou hipocondria da esquerda. Entendi, cara. Então, a gente da direita alternativa, a gente não fez nada. Tem um projeto de leis sobre segurança, economia, finanças, né? Você que está afastado já há 120 dias da UNB, você está fazendo algo. Ok. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.